e irmãs que estão reunidos nos diversos países. Muito boa noite. Lá em Sou Valência, reunidos em Venezuela, Assunção, no Paraguai. onde está o reverendo Jesus Hoje, Barroteta, segunda-feira, junto com os 21 de ministros outubro deste ano de dos 2024. diversos estados da Venezuela, Saudamos desde aqui na reunião aeroporto nacional. de Santa Cruz, na Bolívia. Nós E estamos todos os que esperando estão hoje reunidos pelo voo durante o dia e também pela tarde, que se reunirão hoje, quarta-feira, 28 de agosto deste ano de 2024. neste momento Pela manhã de hoje, eu sobre essas estive palavras, conversando com alguns, porções, enquanto chega a hora de alguns fazer detalhes, estive a conversando abordagem, e vocês vão ficou escutando gravado. Gravaram isso? O gravaram e estivemos Deus vendo no que diz respeito como ao no que programa Deus tem pra divino, hoje, já quando a gente chegar, neste então tempo passaremos final, está se pelo lugar onde já repetindo. está pronto, Os dias preparado para apostólicos estão se compartilhar com repetindo, vocês. tal como falou o reverendo William Branham, Mas já de que os dias apostólicos adiantando, voltariam. esta porção E da palavra já vai sendo podemos adiantada. ver que nos dias Em apostólicos, Zacarias, no capítulo lá 16, estava o versículo Espírito Santo 11 no meio em diante, do povo lhes falei hebreu, mais ainda, eles disse, o que significa obrando, estas suas trabalhando vezes, através à dos direita apóstolos. e à sua esquerda do candelabro, ainda E falei novamente, eles disse, o que significa também os estivemos dois tocando em ramos ou galhos de oliveira que através de dois tubos de azeite alguns detalhes ou minúcias, vertem dois? nas Ele quais respondeu dizendo, não sabes do que é isso? estivemos Ele vendo disse, que quando essa "Falei, meia Senhor, hora não." de silêncio E ele disse, aconteceu "Estes no são os céu, dois ungidos que estão diante do lá Senhor de toda a terra." não aconteceu nenhuma atividade, nenhum movimento acontecia, porque E aqui também está a nossa se irmã movesse ou Miguel se Guzmán, dissesse algo, alguém se movesse, o qual diabo também estamos no mesmo voo, mas poderia já saber quando certas for a hora de coisas fazer e faria muito dano, a muito checagem, mal à estaremos igreja chegando junto com noiva, o missionário Miguel Bermudes a Marinho qual também. ela estaria Aqui, nesse o embarque, tempo estaria recebendo aqui a fé de nessa rapto, mensagem, a igreja, ou guardai-vos seja, da aqui levadura dos fariseus que foi pregado no sábado nesta meia hora de 2008, silêncio, em Santiago, no Chile, nos fala o nosso no irmão céu, e os há dois prudência no céu. os dois candeeiros, Nada se diz, nada se as duas fala, oliveiras que estão diante da não se presença fala de nada, Deus. não se diz nada, tudo Esse está é o em ministério quietude. que E essa corresponde, mesma que prudência pertence a esse passa tempo final ou para vem à ela terra, da pedra e angular. vejam como, No livro das Eras, no tempo dos apóstolos, nós vemos lá que foi um outro dos pontos que nós conversamos nesta manhã, foi uma saudaçãozinha, uma conversa de 11 minutos, bem informal, nós conversamos sobre isso e nós não iríamos colocá-la, mas se pode colocar, para que escutem o que foi falado aí e se estar consciente de onde nós estamos a posicionados. escritura de Zacarias. Agora vejam vocês que no tempo dos apóstolos, Agora continua dizendo era o Espírito Santo quem estava aí, que estão obrando através dos apóstolos as duas e armas através representam o de Antigo e Pedro. o O Novo líder aí foi o Testamento. Espírito Santo. E certamente E vejam o azeite vocês que significa o quando Espírito Santo sendo só ele. aconteceu Só ele isso de que Ananias pode e dar a luz de Safira, Deus para o povo. O que o nesse anjo falou momento, com Zacarias foi a mesma coisa. Foi o nenhum mesmo dos dizer, que isto tu vês quer dizer que a igreja não estava pode ou fazer estavam nada presentes quando através ou aconteceu pela sua própria força ou pelo isso seu com Ananias, poder, senão o que que aconteceu com Ananias, a não nenhum ser pelo deles Espírito Santo, e desenha do nenhum lado direito deles uma pedra angular e as ervas. falou nada ou E continua alertou, dizendo, doutor avisou Wilson Safira Silva, quando ela entrou. por Lhe isso, disse, por não lhe causa disseram de para São Safira, Lugar olha, Santíssimo, acabam sobre de o tirar Ananias e levar as estavam Safiras, dois tem cuidado com o que tu vais um falar do aí lado na frente de direito e Pedro, outro do lado diante de esquerdo, Pedro, sobre o bem melhor. propiciatório. Vejam E que no meio, quando Deus aconteceu estava no também meio isso da de cruz. Safira, E ele então, disse, Pedro disse, no o tabernáculo, Espírito Santo pela depois, boca de tempo Pedro, que pelo apóstolo Salomão Pedro, construiu, aqueles que em levaram adição a Ananias, mais, ele colocou agora dois te querubins de madeira de levarão. oliveira Ou seja, cobertos com essas ouro, pessoas eram que estavam gigantes, aí gigantesco, debaixo das estavam asas desses querubins, caladas. colocou a arca do pacto e as duas Elas foram oliveiras, os dois prudentes. querubins
oliveira E são os dois ungidos que estão não diante da disseram, presença não de falaram Deus. nada para Safira, porque Nós vemos que os dois querubins de era ouro um estão tempo onde se diante supõe ou na se frente da suporia presença de ou Deus. se Ou seja, deveria está que o falando dos povo dois querubins de soubesse puro, que puro, não era os quais, Pedro, no senão que tabernáculo era de o Moisés, Espírito estes Santo em Pedro. estavam aí, estavam E colocados aí. Mas aqui no templo de é aí Salomão, onde além as desses pessoas querubins muitas de vezes ouro tropeçam sólido, de ouro aí, maciço, porque poderiam estavam dizer, mas esse aí é colocados Pedro. lá. Ou seja, Esses dois em querubins vez de gigantescos de madeira de oliveira, os quais consertar com suas asas eles aquilo cobriam que eles o propiciatório, aparentemente faziam de uma arca do forma pacto, normal, ou e aí regularmente, que era debaixo mentir, delas continuaram estavam esses dois fazendo isso, mas querubins chegou um momento onde de já não houve, já não se tinha oportunidade aí dos quais aqui nos está falando para o nosso irmão William, falando que deles, Pedro nós vemos que os dois querubins de os ouro estão perdoasse. diante da presença de Deus, Mesmo porque que, no meio deles ou ainda que não sabemos está a se eles se presença de perderam Deus no meio ou, deles, e os se dois bem querubins de melhor, madeira eles de perderam oliveira bênçãos. estão E na depois frente da presença os de Deus. veremos. Isso nós já Porque vamos aí ver isso está mais a adiante, presença mais de na Deus frente. sobre Mas o vejam vocês de propiciatório debaixo como a das asas prudência dos aí se viu querubins bem, de madeira mas de muito oliveira. marcado, No marcante livro aí a dos prudência, Círios, porque eles na conhecendo página quem Pedro era, não disseram nada, 287, não falaram, nem nos sequer diz. falaram nada, coisa alguma, não comentaram nada, não falaram nada, não disseram nada daquilo 287 lá que embaixo tinha diz, acontecido e com até Ananias. mostramos claramente Ou a seja, posição que de eles, cada uma pelas cores ao de ver cada o que tribo de aconteceu Israel. com Quantos Ananias, já ouviram as 7 eras da eles igreja? não foram e E avisaram a vimos esposa, a como Safira, olha, até a aconteceu própria isso natureza com... do animal Tenta te cuidar com aquilo que foi tu vai um dizer, não emblema vai dessa acontecer tribo, que uma tu bandeira morras dessa também. Bem tribo. As melhor tribos eles ficaram estavam situadas, calados. 3 de Vejam cada lado, o que nós e as estivemos 4 falando bestas da estavam prudência, uma de sobre a cada prudência, e lado, cada vez isso vigiando vai se sobre ver as tribos. muito mais e muito mais Na marcado, página marcante. Agora, 287, lá embaixo, ele escreve leão, um risco as Judá, águias, que são os escolhidos de Deus, deste tempo, um risquinho é os leste, estariam se preparando está para representado brevemente voltarem a casa, regressarem à casa de nosso Pai Celestial. E elas representado no sabem Evangelho de Mateus, que algo é está por da tribo de acontecer. Judá, que é a porta Ela leste. E então sabe escreve que está para acontecer Efraim, a ressurreição e a E escreve transformação, e que os juízos e divinos depois escreve estão homem, por e então cair. escreve águia, e Em um informe, uma informação que o vejam irmão vocês, William aí deu em estão Tucson, Arizona, os um 4 aviso, e evangelhos. Agora prestem atenção. ele Continua ali dizendo ele na nos 288, fala onde aí tínhamos em parado, então, quando vimos os evangelhos, nesta mensagem mostramos como era ou quando foi que quando ele a pessoa pregou, entrava na arca. E aí que aqui estavam neste cuidando folheto da arca do pacto. está Depois colocado vemos que a representação o tema na terra Informações do sobre pacto Tucson, da nova igreja Arizona, foi e o aqui está Espírito colocado Santo. a data, E do domingo lado 16 direito, de abril de do lado 1978, em Tucson, desenha a Arizona. parte de baixo das eras, Aí o nosso irmão William diz aí, o sangue. o irmão Nos Branham tinha enviado, disse, o Espírito eu Santo nos tinha nem enviado oro o sangue. pela E América. escreve aí, Você Pactos do quer lado esquerdo, orar por o ela? Espírito Santo, Eu é tampouco ponto oro, S. não oro. Não posso O sangue pronunciar nos tinha bênçãos enviado o onde Espírito Deus já Santo, pronunciou os 4 maldição. animais, os 4 Só animais posso fazer uma representavam coisa, as e é 12 tribos de confirmar a Israel. maldição. E aí desenha uma Confirmar o estrela aqui do juízo lado que está esquerdo. falado Nós para esta achamos a nação, e natureza de dizer cada qual, que e se eles cumpra tomaram, tal como pegaram foi essa falado mesma para essa natureza nação e a amorreia. trouxeram para os 4 E o que evangelhos, vocês vão exatamente fazer? igualzinho. O que vocês vão fazer? Um falou Quando? como leão, Quando o acontecerá outro falou tudo isto? como boi, Quando e acontecerão assim os por diante. Os terremotos? 4 Quando evangelhos são a acontecerá proteção quando do acontecerá a Espírito Santo. Do destruição lado da esquerdo, desenha América, outra estrela tal de como o Davi, quarto Elias da a viu? pirâmide Ele a das viu. eras. Quando? E escreve em cima aí do Vocês lado querem esquerdo, saber o escreve sinal que para haverá? cima, Lembrem-se as 4 bestas que são iguais. quando Jesus disse que não ficaria As 12 pedra tribos sobre de Israel. pedra lá naquela cidade, Agora, nos e 4 naquele templo não evangelhos, ficaria pedra vejam sobre que pedra, ele deu o sinal, ele disse, quando escreveu vejam lá os 287, exércitos rodeando Jerusalém, leão, esse é Judá. o sinal. E escreve Mateus. Podem bezerro, assentar-se se Efraim. estiverem de pé. Aqueles que estão em pé, podem E por escreve uns oeste. minutos. Eu estarei lendo algumas depois porções por homem, aqui. depois Continua águia. dizendo. E nesta tarde vejam que você aí me pergunta, e quando acontecerá Ele está tudo nos isso? mostrando aí Quando virão os terremotos? que esses Quando se 4 cumprirá? evangelhos Quer que eu diga eram para vocês? Querem que lhes dê o sinal? Lhes fale o sinal? O irmão Branham disse da arca.
Lá na Índia, houve um sinal quando vinha um terremoto, havia um sinal. Era o tempo quando as ovelhas, os animais, eles se deslocavam das muralhas, saíam dos muros e todos sentavam em um lugar seguro, onde não existiam muralhas, muros. Os pássaros, os passarinhos iam embora dos seus ninhos, voavam para um lugar seguro, para outro lugar voavam para o lugar seguro. E então, isso era um sinal de que algo aconteceria. E depois disso, o terremoto acontecia. Em tudo isso, assim, tipo e figura das coisas que acontecerão neste tempo. Portanto, quando você veja as verdadeiras águias de Deus levantando voo, alçando voo, esse será o sinal que vocês verão antes da destruição dos Estados Unidos da América. Muitos poderão dizer ou falar, agora veja, aí o que ele fala aí, nessa data está aí profetizando o que seria mais adiante, mais lá na frente. Continua dizendo, muitos poderão dizer, por que levantam, por que estão alçando voo? Levantando voo, eles sabem que essa nação tem uma sentença. E há de vir esse juízo, há de vir. Enquanto essas águias, verdadeiras águias, que se reúnem, onde o corpo morto do Filho do Homem está na era da pedra angular, quando essas águias comecem, quando essas águias, você comece a ver que levantam voo, é o tempo para cair o juízo, o tempo para cair o juízo divino chegou, então, e Deus as inquietou para que levantem voo, alcem voo, e isso é o que está acontecendo neste tempo final, neste último tempo. As águias, as verdadeiras águias, estão ficando inquietas, sendo inquietadas por Deus pela grande voz de trombeta, pela sétima trombeta, estão sendo inquietadas e dando Deus assim o último aviso, o aviso final e o recolhimento, o último recolhimento para cima, para a era da pedra angular, onde está o corpo morto do Filho do Homem, que é a palavra. Agora, continua dizendo, portanto, quando você as veja, estará vendo o sinal para a destruição dos Estados Unidos da América. Agora está dando aí um sinal muito grande, e esse sinal, hoje, esse sinal está se está vendo, e podemos dizer que hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Hoje, as águias de Deus, a noiva de Deus, os escolhidos de Deus, estão sendo levantados e colocados na era da pedra angular. Levantaram voo para a era da pedra angular, e isso é um sinal muito grande. E depois, vejam, depois isso será cumprido plenamente, em plenitude, com o rapto ou arrebatamento da noiva de Cristo e todos aqueles que ressuscitariam neste tempo. E continua dizendo, porque quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, em primeiro lugar, Lot saiu com a sua família. Quando Deus foi destruir o mundo antediluviano, Noé e sua família saíram e se meteram na arca. Assim também as verdadeiras águias de Deus sabem o que vem. E quando percebem que a coisa está por acontecer, não há águia que o juízo de Deus caia em cima dela. Não tem águia. São águias de Deus. E Deus as inquietará ao levantar voo ou levantarem voo. Você verá isso com seus próprios olhos. Olhem na mensagem. Não há que pregou o reverendo William Branham em Phoenix, Arizona, e intitulou Não Te Apoies no Teu Próprio Entendimento, que foi pregado em janeiro de 20 de janeiro de 1965, e nos diz na página 4 deste folheto, diz, eu tenho essa pequena história, essa historinha a respeito dessa águia, sobre essa águia caminhando junto com as galinhas e os pintinhos, porque ele foi nascido aí, ele nasceu aí, ele foi colocado aí, nasceu aí.
foi aninhado aí, mas ele nunca se sentiu como esses pintinhos. E vocês sabem, quando a sua mãezinha passou por lá e gritou, e ele ouviu uma voz que lhe soava bem. porque, lembre-se, para começar, ele era uma águia e simplesmente tinha que se encontrar a si mesmo, se encontrar o seu lugar. E assim é com todo crente. Vocês não nasceram para este mundo. Vocês foram criados à imagem de Deus, para serem filhos de Deus. E vocês não pertencem a este galinheiro aqui fora. Vocês são águias. E vocês sabem, eu comecei com isso aí da águia e não pude voltar a fincar meus pés na terra. Olhem que formoso isso. Ele começou com isso da águia e não pôde voltar a fincar meus pés na terra. E assim são as águias deste tempo final, são assim na era da pedra angular. Uma vez que levantaram voo para a era da pedra angular, não voltarão a pôr os pés, a fincar os pés na terra. Esta mensagem nos está lançando à eternidade, portanto não podemos voltar voltar para trás, recuar. Agora continua dizendo assim que eu me estendi muito e depois esqueci qual era o meu texto e perdi as minhas anotações e todas as outras coisas. Eu estava regozijando-me muito. Mas vejam o que era simplesmente sobre essa águia, era isso, sobre essa águia. Agora, essa águia, Deus, vocês sabem, Deus compara os seus profetas com águias. E ele mesmo chama-se de águia. Ele é Jeová águia, papai águia. E a razão por que ele faz isso é porque uma águia pode voar muito alto, mais alto do que qualquer outra ave. E porque ela é feita diferente de qualquer outra ave. Agora, ela não constrói seu ninho no chão, como os pintinhos e as outras coisas. Senão que ele sobe nas alturas para construir o seu ninho, ela. E outra coisa, ela é uma ave desenhada especialmente projetada. Se um falcão, um corvo, um abutre, qualquer outra ave tentar segui-la até o céu, se desintegraria, ela não está feita para isso. Ela tem que ser uma pessoa especial para subir até lá. Agora vejam que para subir para a era da pedra angular não é qualquer pessoa, é uma pessoa especial. É por isso que todos aqueles que subiram neste tempo na era da pedra angular são pessoas especiais. Continua dizendo, as suas penas estão muito mais fechadinhas do que a de qualquer outra ave, e a sua vista ou visão é muito penetrante, aguda, do que qualquer outra águia. E quanto mais ela sobe, mais longe ela pode ver. Quanto mais longe nós estamos, mais em cima, mais estamos compreendendo, entendendo o programa divino que corresponde a este tempo final. E muito mais, a gente compreende muito mais todos os ângulos, todas essas profecias e escrituras que têm fiel cumprimento. Bom, em uma dessas águias, quando elas chegam nas alturas que devem, elas são tão cegas como um morcego, ou seja, vejam, os abutres, os falcões, que chegam até a altura lá que estão supostos a chegar e não pode subir mais além disso. Quando chegam até aí, então, vejam, ele diz que são cegos, são mais cegas do que um morcego. Continua dizendo, e é assim quando eles deixam esse credo, eles então não sabem nada a respeito. Os dias dos milagres passaram, porque eles não podem ver isso. Mas as águias podem subir, podem subir aos céus dos céus lá em cima. E aos céus dos céus, vejam aí, foi onde foi subido ou subiu Paulo aos céus dos céus. E disse que foi ao terceiro céu e viu coisas que olho não viu, nem ouvido, ouviu ou tem escutado. E é o que ele nos está dando neste tempo final. A essas águias que estão lá em cima, nas alturas na era da pedra angular. Continua dizendo, de que serve subir até lá se você não pode ver? Oh, eu estou tão contente de ser um deles ou delas e estar associado, juntado com todos o monte delas aí, o montinho delas. Agora continua dizendo nosso irmão William.
onde nos detivemos aí, diz, o que está acontecendo, o que você dirá, nada está acontecendo. Vai passar aquilo que Deus disse que haveria de passar ao acontecer. Mas os verdadeiros escolhidos estão escapando. Assim que você verá todas essas coisas, talvez não as entenderá quando estejam acontecendo, mas lembre-se que eles tenham falado nesta tarde que isso vai acontecer desse jeito. Você dirá, e tanto que nós temos toda a nação com vara de ferro. Muitos são dos Estados Unidos, muitos são chamados e poucos escolhidos, assim que muitos nessa hora saberão o que tem de fazer nessa hora os escolhidos, porque Deus estará tratando e lidando com eles. Assim que vejam vocês que algo grandioso está acontecendo, algo grande está acontecendo neste tempo final, onde as águias estão subindo a era da pedra angular e escaparão dos juízos da grande tribulação. Esse é um sinal muito grande para este tempo final. Águias levantando voo para a era da pedra angular. As águias levantando voo para a era da pedra angular. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder saudar a todos vocês e os que estarão escutando depois essa pequena conversa desde aqui, desde as alturas. Vocês, por isso que vocês escutam um pouco de barulho, de ruído e graças, agradecido pela tecnologia, graças pela tecnologia que Deus nos permitiu neste tempo usar tudo isso para o benefício do programa divino. E como é uma viagem muito longa, um pouco longa, e me escreveram de que estavam se reunindo e aproveitei, estava estudando sobre todas essas coisas e como já tinha aqui, aproveitei e gravei essas palavras para enviar para vocês, já tinha o sinal, e assim que eu espero quando chegar no lugar, que já iria ser muito tarde se eu esperasse chegar e a reunião certamente terminaria, eu acabaria, mas depois vocês podem escutar isso. Mas eu desejava lhes falar diretamente e ao vivo assim, dessa forma, no momento em que vocês me pediram, assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e desde as alturas os saúdo. E lembrem-se que é na era da pedra angular, desde a era da pedra angular, onde está o corpo morto, que é o Filho do Homem, a palavra, aí estariam as águias. E daí é que o anúncio divino, o juízo divino que se estaria falando para a humanidade. O juízo divino, tudo o que estaria acontecendo para a humanidade. E as bênçãos para os escolhidos de Deus também seriam falados desde o topo do Monte de Sião. E assim que é a Jerusalém espiritual. Bom, que Deus os abençoe e guarde, águias de Deus, que levantaram voo para a era da pedra. Que Deus abençoe, Deus os guarde a todos. Que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Quando ele bateu nas águas e disse, onde está o Deus de Elias? Golpeou as águas. Agora lemos aí. Quando cruzou, o que ele fez foi amaldiçoar esses. Saltareis como bezerros da manada. Vemos que esses dois. O que trouxe os juízos. Nós lemos em Cristo é o mistério de Deus revelado, que haverá uma árvore de cada lado, e ele escreve Elias e Moisés. Talvez ele fosse um homem são os pacífico. Ministérios de Moisés e de Elias. Eliseu não se lê nas escrituras, não se fala que era um homem que era. A palavra eram os evangelhos. Que tinha problemas. Assim, se não que era um trabalhador, estava arando. Eliseu era um homem pacífico. Seus bois, trabalhava com seus bois, era um trabalhador. Nós acabamos de ver isso agora. Mas quando Deus o ungiu com o espírito de Elias na sua segunda manifestação, com uma dupla porção, clamando, pedindo, já não era Eliseu. Se atrasar o avião, ou pode acontecer que poderiam dizer, nós estamos acostumados a zombar dele, porque ele não pode se carregar assim da noite para amanhã. Ele já vinha com esse problema. Não era algo novidade. E quando volta e quando começam a zombar, certamente já tinham aí sempre falado isso. Aquele calvo lá está em tal lugar, certamente.
em trazer a palavra. Quando nesse volta, tempo, já não que era há uma aí um que dispensação aguentava por as zombarias e burras deles. E vamos Então os vivendo amaldiçoou. cada vez E aí já mais não era que Eliseu, era o Espírito de Deus uma nele. dispensação Não, na qual talvez aguentou por todo Deus esse tempo, ele estará aguentou isso, estabelecendo mas o já seu chegou poder, no cúmulo ou seja, disso, em no todas topo as disso, já esferas políticas, para política, a religiosa, paciência de culturais, Deus e tudo com vai com esses meninos. até que Ou seja, plenamente Deus não teve estabelecida clemência nem dos no milênio, mas meninos, nem tudo desses meninos, é eram um tão maus começo, quanto é um seus início. pais. Estamos nesse começo dessa nova dispensação que começou, e é uma dispensação que é com vara de ferro. Como é que se pode mudar Mas tudo o começa temperamento de uma forma progressiva. ou o Agora, caráter vejam de uma vocês que pessoa muitos estão esperando o cumprimento de certas com a unção de profecias, Deus? como os milagres De um físicos. homem, Quando o maior milagre de uma que certa Deus forma, está o jeito realizando, fazendo para é vir abrir e os olhos amaldiçoar os espirituais meninos? desse povo que estava em escuridão durante a Ou seja, que dispensação sempre da graça chega e num topo, acender já a no luz de um topo, novo dia no cúmulo da dispensacional, paciência já chega. acender-lhes e eles poderem ver e poderem Assim compreender aconteceu com tudo Pedro, aconteceu o assim. que Presta atenção. ele Talvez está estivessem realizando acostumados nesse a tempo mentir final. para Pedro. Agora, É algo continua comum, dizendo, normal, ele guiará de o seu mentir, povo mentir, à vida mentir, mas eterna. chegou um momento Haverá onde duas árvores não foi postas ou passado colocadas em branco para em Deus, cada algo que beira do humanamente rio, poderia e ter eles serão passado. para a cura das nações. Isso é deles, Saúde esse das era nações. dinheiro deles, e essa propriedade era deles. E isso é Quiseram dar esse apenas ungido, uma isso certa é esse parte, ungido uma que virá. determinada parte, Agora mas vejam, esse é aí quem não era é uma esse ungido uma que questão virá. de quanto A Deus. santa cidade Aí era uma descendo questão de de mentir, Deus, não era do céu questão do vindo dinheiro, até era a questão terra. de mentir. E se vê que também Vamos ver aconteceu, agora o de que repente acontecerá aconteceu durante esse isso. tempo. Ó, No vamos momento, ou obter seja, isso. que brevemente Voltemos a vai Isaías se estar 65 se está avisando, é muito avisando, bom para que a gente avisando, e faça de em branco. repente, É muito brevemente vai se importante aproximando para mais que e mais desse deixemos. momento Pode onde estar as coisas vão se cumprir assim, de calor, momento, mas num vamos instante, de continuar. repente, Isaías tem que 65. entrar um Vamos ver temor o que na vai acontecer igreja. durante esse tempo, pergunte-se a si mesmo. Já depois, Amigo pecador, se não você sei se o está irmão Brana aqui diz que depois se todos convinha andavam passar mais em branco isso. direitinho, Isaías 65, mais vamos certinhos. iniciar no versículo 17. Porque Escutem já todos, eu quando estou terminando identifica-se agora. onde Deus está Isto é, obrando, durante o operando, tempo do e milênio, que quando esteve o se Santo falado dos por Santos tanto estará tempo, esteve ungido, se ou seja, falando que não fossem já zombadores, que não zombassem, não efetivou fizessem isso. assim, melhor ficasse com a de boca ungir, calada. já se fez isso de ungir E o Santo dos continuam Santos. como Tanto o mensageiro pessoas como a igreja teimosas que noiva. continuam aí. E ele E escreve chega do um lado momento em esquerdo, que Deus, o Santo então, dos Santos será ungido para o se milênio. chega no seu Ou seja, se cúmulo, ele a será sua paciência ungido chega no seu para o cúmulo, e aí milênio, então porque começa antes do a milênio esses acontecer homens as coisas instrumentos, distantes no juntamente com a momento. Já igreja, depois, estarão aí já não tem como voltar atrás. Agora, Entrou Safira, continua dizendo, nosso irmão William. e em vez de, preste atenção, qualquer um E poderia agora, dizer, eles deveriam ter falado com ele, olha, teu lembrem-se que o esposo entrou arcanjo aqui e falou é o tal arcanjo coisa e morreu. príncipe que está pelos filhos do Poderiam povo hebreu, ter avisado do povo ela de aí, Daniel. ter os que estavam com Pedro, que Agora, tiraram Gabriel Ananias. e Miguel estão da parte Presta a favor atenção da que igreja ninguém do Senhor falou Jesus Cristo, pois o povo para hebreu prevenção, não está para debaixo do prevenir. pacto Já de não Deus, teve e o tempo antigo para pacto nenhum já daqueles que cessou. estavam ajudando Parou, Pedro e a aí lei no já ministério. cessou. E houve uma Não teve mudança tempo de para dizer, se sacerdócio adiantar e olha, não também. faças isso, Na olha, Deus página pode, tu podes morrer 123 tal do como teu livro de esposo. Citações, Acaba de acontecer isso, vai até Pedro, ser Parágrafo sincero com ele, seja sincero. 10, Ninguém lhe falou 99 nada, diz, todo mundo ficou bem caladinho. ele era Aí é onde Elohim, nós vemos a o prudência aí daqueles que estão do lado Mas do nele ministério, devem ficar com tinha a boca calada pensamentos nele. e não ficar Ele queria avisando, se não fazer falar matéria. nada. E o que ele Porque fez? a pessoa não sabe se Ele Deus escreve está aí, lidando Elohim, com essa Deus pessoa queria se e fazer juízo caia nada. nela por ser cega. Embaixo Por isso a pessoa escreve, sempre tem que ser prudente, a pessoa tem que ficar fazer calado algo quando você para está obrando, simbolizar, trabalhando com ou alguém, com uma simbolizar. pessoa, porque pode E o que cair ele o juízo fez? na pessoa. Então, Aí ninguém falou ele nada, falou coisa alguma. uma E o que palavra, foi que Pedro e a disse? Os palavra mesmos foi que levaram materializada. Ananias agora vão te levar. E isso levaram ele Agora, que estavam veja, enterrando. ele falou poderiam ter dito para Safira, a esses que Moisés, levaram. Olha, quando vais para entrar que construísse até Pedro, o fica com a boca tabernáculo. calada, não mente, fala a E o verdade. fizesse da forma E ficaram caladinhos, não em que avisaram. ele tinha Não. dito ou falado. Houve temor E aí ele no fizesse. povo. Eles sabiam que Então, Ananias e Safira de algo que eles não sabiam. Tinham algo que eles para conheciam. Salomão, Que sabiam que foi ele revelado construiu por Pedro conforme para o eles. projeto E era mentira. que Davi Não deixou. mentir diante de Pedro, porque vejo vocês, o Espírito Santo estava aí. Algo eles viram em Pedro e Salomão eles sabiam que não podiam mentir o para fez Pedro.
Mas eles ficaram, todos puseram-se de acordo, Ananias e Safira, vamos dizer que nós vendemos por tanto, já tinha o seu plano, o dinheiro era deles. Era uma questão de falar a verdade. Toma, tem tanto, toma isso aqui. Nós queremos essa outra parte para nós, comprar uma casinha, comprar um carro. Nesse tempo seria assim. Mas isso representa a mentira deste tempo também. E os que estavam com Pedro não falaram nada, não ficaram caladinhos, não falaram nada os que estavam com Pedro, não avisaram, não alertaram. Acabou o tempo de avisar, de alertar. Como nos parceiros, amigos que a gente diz, olha, tu vai para aí, fica com cuidado. Esse tempo já passou, já foi. É por isso que nós temos que ser muito cuidadosos com o ministério, com o último ministério, o ministério final. O que ele faça ou fizer e diga, é Deus obrando através dele, porque Deus pode estar obrando para esse momento que seja de bênção ou seja de juízo, e que o Espírito Santo esteja obrando aí. E uma vez que não se entende por que as coisas, se não entende as coisas, é melhor ficar quietinho, deixar que tudo aconteça, porque quem está obrando é o Espírito Santo, não é a pessoa, é o Espírito Santo, que foi e que aconteceu no tempo do irmão Branham, no de Moisés. Deus não falou através de nós também, assim que Moisés, Arão e Miriam também queriam mandar nele. E saíram assim com essa forma de falar. Ele era um homem manso e queriam montar em Moisés o mensageiro dispensacional, ou seja, que a mesma família o colocaram assim como uma pessoa menor. Porque talvez a forma dele ser assim era assim. Esse aí não vai fazer nada. O que é que ele pensa que é? É o nenenzinho da casa e ele pensa que vai mandar na gente que somos maiores que ele. Ou seja, aqui a pessoa não deve olhar assim essa parte humana, porque bem melhor a parte humana quando se olha era algo muito bobo ou boba, algo pequeno. Mas é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que opera em cada profeta. E com Pedro aconteceu a mesma coisa, pensaram que esse Pedro é meio atravessado, travesso, só sabiam coisas da sua vida e tudo isso, mas quando chegou o momento que o Espírito Santo começou a obrar através dele, operar através dele, não se teve chance aí para o arrependimento nem nada. E Pedro se levantou, vendo que Pedro levantou-se com uma grande mensagem no dia de Pentecostes e estava fazendo uma obra tão grande aí nos dias apostólicos, Deus movendo no meio do seu povo e pessoas do próprio grupo ficam mentindo para Pedro. Ou seja, aqui estamos entrando numa parte muito importante, onde vai se, aparentemente uma debilidade vai ser aparente, isso aqui é a mesma coisa, é o de sempre, a visita de Elohim, com Miguel e Gabriel, que são os ministérios de Moisés e Elias. Essa mensagem possivelmente a gente fale ela aí em Fênix, fale dela aí em Fênix, porque é algo que tem que ser falado, e se a primeira vez que se pisa num lugar que vai ser destruído, em Fênix, tudo isso vai ser destruído. E daí se proclama o juízo sobre Califórnia. Tudo isso, todos esses estados vão para a água, alagados. Ou seja, que essa viagem vão para a água. Essa viagem seria a única viagem que se faria para essa zona aí. Seria onde o ministério de Moisés e Elias pisam, um lugar onde será maldito, amaldiçoado. Será destruído tudo isso aí, lugar maldito. Algo vai se mover nesses dias e tem-se que estar sempre meditando e pensando e nesse ambiente assim, estar nesse ambiente assim, porque pode estar acontecendo algo muito marcante no programa divino com essa visita até lá. Hoje, dia 28, olha, ontem e hoje por aí tem um alinhamento de 6 planetas. Tudo isso marca muitas coisas. Depois dessa notícia tem que procurar por ela. Onde está, onde é que será visto esse alinhamento? Eu creio que é em todos os lugares vai ser visto. Um alinhamento. Tem que ver em alguns lugares com binóculos. 6 planetas alinhados é algo muito significativo. Campainhas ou sinos. Palavras essa é a forma que José Deus fez. Benjamin Pérez Ele gerou Matos. a este aqui, ao outro lá, a este, até que ele obteve exatamente o que ele queria, ou com exatidão o que ele queria. Ele desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi e escreve sinos em cima, e escreve embaixo os sinos e a sua fabricação.
Agora, continua dizendo o nosso irmão William, já não está o sacerdócio levítico, já não há um sumo sacerdote da ordem de Levi, pela linhagem de Arão, e mesmo que o colocassem, não está valendo, vigente diante de Deus, porque uma nova ordem sacerdotal começou com Cristo, e essa é a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Agora olhe, na página 471 do livro dos selos, ele nos fala aí da palavra sendo falada pelas duas oliveiras. Agora, sob esta nova ordem de Melquisedeque, na dispensação do reino, que é o lugar santíssimo sendo materializado na terra, onde os ministérios de Moisés e Elias são os que estão aí, diante da presença do Senhor, é através desses ministérios que ele daria continuidade a seu programa neste planeta Terra sob este reino dos gentios e daria começo ou início ao reino milenar, porque o sétimo selo diz que no fim, vamos ir primeiro para essa partezinha, diz que, página 468, diz, lá embaixo diz, devemos lembrar que esse sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas, correto? As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos. Tudo finaliza, termina. Do lado direito escreve sétimo selo, uma pedra angular e as eras, uma flechinha para a pedra angular. É o fim deste mundo agitado, o fim da natureza agitada, e é o fim de tudo. Nisso também nós encontramos ou vemos o fim das trombetas, das copas, da terra, e até mesmo é o fim do tempo. O tempo termina, finaliza, assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse: o tempo já não será mais. E isso será no dia quando este grande evento ou acontecimento aconteça. Tudo termina aí. Agora isso o põe. Esse anjo forte que desce do céu põe isso, ou seja, clama como quando um leão ruge, 7 trovões produzem suas vozes e põe, dá fim à dispensação da graça, põe fim à dispensação da graça, e isso foi falado por esse anjo mensageiro dispensacional, o mensageiro da dispensação do reino, tão simples assim. Aí, tudo termina aí. No fim ou no final desse sétimo selo é o fim da era da igreja. Agora lembre-se de uma coisa. Ele, quem põe fim à dispensação da graça, sempre é um profeta dispensacional. Ou seja, quem põe fim a essa dispensação que está finalizando e começando uma nova dispensação é o mensageiro dessa nova dispensação que está para iniciar ou começar. Sempre aconteceu assim. Jesus chegou no fim ou no final da dispensação da lei e começou a dispensação da graça. E na dispensação do reino, no final da dispensação da graça, está no meio da igreja, está esse mensageiro dispensacional, o sétimo, que pôs fim, porque é o único mensageiro na terra que falou, que tem proclamado que o fim da dispensação da graça chegou e que ele já não está no trono de intercessão. Portanto, esse é o mensageiro dessa nova dispensação que estamos vivendo agorinha. E tudo que o reverendo William Branham falou e tudo que falou o Dr. William Souto Santiago, fazendo referência ao que seria essa nova dispensação e tudo o que eles falaram relacionado ao que a igreja noiva estaria recebendo e onde estaríamos no fim do tempo, é agora que nós estamos vivendo isso. A realidade é a materialização de tudo isso que foi falado. Ou seja, que nós estamos vivendo a realidade daquilo que esses profetas falaram. Tanto o precursor como nosso amado irmão William Souto Santiago nos trouxe as boas novas das coisas que estariam acontecendo neste tempo final do fim. Ele já veio, deu a sua mensagem e foi-se embora. Ele disse: eu vim da parte ou a favor de Deus, da presença de Deus, para trazer essas boas novas, essas notícias. Quanto mais rápido eu as dei, mais rápido eu posso partir. Assim que ele não veio pela sua noiva. Ele veio dar as boas novas e ir embora.
e voltaremos a vê-lo no cumprimento da ressurreição, quando ressuscitem aqueles que hão de ressuscitar. Aí estará ele de novo conosco, mas enquanto isso, agora está o cumprimento daquilo que eles falaram relacionado ao como seria, o que seria esse mistério da meia hora de silêncio, onde quando foi aberto no céu, Apocalipse capítulo 8, na terra se estaria abrindo esse mistério do sétimo selo, o qual o irmão Branham não abriu. Abriu 6 selos, mas o sétimo ele não abriu, o irmão Branham. Não abriu esse. Agora continua dizendo, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das copas e até mesmo é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido, ou está contido no sétimo selo, ou seja, que o sétimo selo traz tudo, abarca tudo. Agora passemos para 471, onde tínhamos parado aí para ler. Onde ele foi levantado em uma grande carpa catedral, onde aqui ele nos conta o que no livro de citações está em alguns lugares, e aqui ele nos diz, como na metade da página diz, nisso a voz me falou, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixa eles. Então me levantou, me colocou num lugar muito alto, onde tinha uma reunião, parecia uma tenda, uma espécie de catedral. Eu olhei, assim de lado parecia que tinha uma caixinha no lado, um pequeno lugar, um lugar pequeno. Essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. E escreve coluna de fogo, pilar de fogo. Escreve pilar de fogo, onde diz, e essa luz, escreve pilar de fogo, onde diz essa luz, com alguém mais acima de onde eu estava. Foi voando de onde eu estava e foi repousar sobre a tenda. E me falou, te encontrarei aí dentro. Essa será a terceira etapa e não dirás isso para ninguém. Lá no Canyon Sabino, ele me disse, esta é a terceira etapa. Tem 3 coisas muito importantes que acompanham a terceira etapa. Uma delas abriu-se ontem, outra hoje. Resta uma coisa que eu não posso interpretar, porque está em um idioma desconhecido, mas eu estive aí de pé e olhei diretamente para ele. E esta é a terceira etapa, aquilo que vem, e o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, que ele falou na página 134, deste mesmo livro dos selos, e da 277 também, e da 146, e todas essas porções que nos falam da vinda do Espírito Santo em carne no meio da igreja. Agora ele escreve aí em cima, a terceira etapa, a palavra criadora falada criando. A palavra criadora falada revelando os 7 selos. A palavra criadora falada pelas 2 oliveiras na carpa, na tenda, porque é no cumprimento da carpa onde tudo será cumprido pela palavra falada. Por isso, você pode ver que nós vimos em parte no reverendo William Branham como a cura da irmã Meda, desse tumor, que pela palavra falada ele falou e foi curada. Ou seja, esse tumor foi eliminado. Também a salvação dos filhos de nossa irmã Rachel Rai, pela palavra falada, os concedeu a parada, a detenção dessa tempestade, e ele falou a palavra e essa tempestade cessou. A criação dos esquilos pela palavra falada, e foi criado, esses esquilos foram criados, e a ressurreição do peixezinho pela palavra falada. Recebeu a ressurreição, voltou a viver esse peixinho que representa aos escolhidos das eras, incluindo os do nosso tempo. Agora vejam que tudo que está acontecendo neste tempo é pela palavra falada. E vejam vocês que na visão da tenda, ele vê um pequeno lugarzinho onde era a parte de orar pelos doentes, mas vejam vocês que não se sabe nem se sabia como era que se estava realizando isso aí, mas como era nesse tempo do irmão Branham, como foi a parte de orar pelos enfermos ou doentes, e é o que ele se expressa nisso quando faz referência a esse lugar. Está falando disso, pois ele tem que falar tal como ele falava e como se fazia nesse tempo ou naquele tempo. É quando lhe dizia que nos sonhos e visões, as pessoas quando falavam do sétimo selo ou falavam desse cavalo militar
esse chefe índio e todas essas coisas, vejam que o que ele falava, e quando fazia referência a ele, diziam que era o irmão Brana, porque era o ministério que estava aí sendo operado pelo Espírito Santo. Era o homem vigente, o instrumento vigente que valia, presente, por tudo que ele falou, fazendo referência à carpa tenda, ele não poderia dizer como era, senão que ele falava do jeito normal desse momento ou desse tempo, para que não houvessem imitações, porque o anjo lhe falou disto, aqui não vai falar nada para ninguém, e deixou isso parado aí, ou seja, que tudo que está acontecendo neste tempo final, ninguém poderá dizer ou falar, não, isto é assim que isto que essa pessoa está fazendo ou está realizando, isso não pode ser. E isto eu creio desta forma, desse jeito. Ora, então está totalmente errado, equivocado, porque disso não se falou. E o cumprimento do que eles falaram é a materialização daquilo que Deus está fazendo em cada momento e instante, ou seja, a ação, a obra que se está realizando. Isso é o que foi falado, o que não se dissesse, não se falasse. Mas esse instrumento não estará prestando atenção para ninguém, senão que a atenção dele será pelos escolhidos de Deus no meio dos gentios, os quais estão recebendo tudo o que cabe, corresponde a essa fé de rápido, e depois o povo hebreu que verá e dirá, é este quem nós estamos esperando, e eles serão selados antes de começar a grande tribulação. Agora vimos, neste momento, vimos a palavra falada sendo materializada. Foi para mim um privilégio e uma grande bênção poder, neste momento, enviar esta pequena conversa para todos vocês aí em Assunção, Paraguai, e já quando peguemos o voo, pois ainda nos restam quase 2 horas para a viagem, e ainda do aeroporto para o local é como 40 minutos, ou seja, que possivelmente estaremos já chegando quando vocês já tenham escutado essa saudação, mas vocês já vão se adiantando nisso, no que hoje iríamos estar falando com vocês. E quando cheguemos, então, podemos ter algum companheirismo por lá. Mas já vão se adiantando nisso, em tudo isto que iria ser falado hoje. E assim, dessa forma, puderam receber ou podem receber esta palavra que Deus me deu para todos vocês, para este momento, e para os que estão através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 também, e os que estão pela internet também, e os que vão ler e vão depois escutar estas palavras desta conversa aqui. Colocamos como tema a palavra falada sendo materializada. Já nos veremos em algumas horas. Atrasou-se de novo o voo, um pouquinho mais. Assim que o importante é que olhem, mesmo que eu não esteja aí, já logo em seguida vão enviar agora, o envio diretamente para lá, os que estão aí com vocês, e vocês já podem ir escutando toda esta palavra, assim que não há limites ou limitações para aquilo que Deus está realizando neste tempo. Já desejamos que brevemente o que Felipe sentiu e ele experimentou, brevemente nós também. E não ficar limitados pelos aviões, pelos carros, senão que possamos realizar, fazer uma obra mais rápido do que nós estamos fazendo. Ou seja, que Deus saberá quando é o momento para realizar certas coisas que são necessárias fazê-las rapidamente, assim que estejam preparadas, porque essa etapa está por começar. E ninguém vai perceber isso, só aqueles que tenham esse mecanismo, essa mecânica. E para isso estamos nos preparando para quando chegar esse momento, pois a obra será bem mais rápida para ser feita ou se realizar. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde, e nos vemos dentro de várias horas, onde estarei com vocês, mesmo que seja pela madrugada chegando, estarei com vocês e dessa forma poder saudá-los e dizer-lhes que já estamos por ir embora desta terra, amém, Senhor, e que
necessitamos avançar, nos apressar, portanto, que o povo esteja, brevemente o povo esteja pronto para que Deus continue se manifestando, tal como Ele prometeu no meio da igreja noiva. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Podem continuar cantando enquanto chegamos. Ou podem fazer um recesso também para que possam se esticar um pouquinho, relaxar, e vamos ir avisando vocês e quando a gente embarque, para que vocês saibam mais ou menos a hora da nossa chegada e possam então já estar voltando para o local, se saírem um pouquinho lá para fora para se esticar um pouquinho e possam voltar quando chegarmos com o irmão Miguel. Já estar aí prontos para saudá-los, saudar e continuar a viagem que nós já temos programada. Que Deus os abençoe e guarde a todos.